Tudo bem, Yara? Boa noite. Boa noite. Como é Tava que com você a tá? câmera ao contrário aqui. Tudo jóia? Tudo bem? Tudo Tudo bom. bem. Tempo já que a gente estava ensaiando isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse mandato seu, dessa campanha sua, como é que tá indo. Gostei, gostei. Já começou falando em mandato meu, já tá bom. Ah, mas é assim que a gente tem que encarar, né? É isso aí. Começa na campanha, né? Verdade, verdade. Yara, a gente se conheceu em 2020. Você era assessora do Ganime. Tava lá em Brasília, não era isso? Isso, Foi, exatamente. você estava querendo marcar um Rap 30 aqui em Barra Mansa. Verdade. Ah, você me ajudou a organizar algumas agendas também, né? De conhecer a associação comercial. É. Isso aí. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você ia encarar esse desafio. Sempre achei que você tinha um perfil. Muito bacana. Obrigada. Tô vendo aqui que o Paulo Faustino entrou, apoiador aí lá de Partido Alferes. A gente vai estar com ele aí na sexta-feira. Bem-vindo, Paulo. É, gente. Mas Rodei fale um bastante também aí o estado, né, junto com o Ganime, quando estava no mandato. Você fez Agora esse tour com ele tô aqui vindo pelas aí. cidades do interior também? Olha, eu fui com certeza a 70 municípios. Tem Cara, alguns que eu fiquei na dúvida se eu fui com ele ou não, porque eu fui contando assim, né, no, no caminho, no dia que ele chegou lá no 92º. E aí cheguei à conclusão de que 70 eu tinha certeza, mas está entre 70 e 75 municípios. Falta pouco aí para conhecer o estado inteiro. Tô vendo o Gustavo aqui, ó, já falando aí, minha deputada. Tudo bom, Gustavo? Gustavo isso aí. trabalhou com a gente aí no gabinete integrado lá no início. Vou mandar uns convites aqui também, chamar mais gente para live. Mas Deixa como eu é que tá indo fazer a isso campanha? também aqui. Ah, tá indo bem, estamos correndo muito. Eu vim agora de Caxias, né? Sexta-feira já tô planejando ir para Patida Alferes e Miguel Pereira. Estou tentando incluir aí nesse caminho todos os municípios que eu quero estar, né? Mas ainda não consegui, porque faltam 11 dias, parece que o tempo não é suficiente nunca, né? Mas tô correndo aí para fazer o máximo possível. Bom que a repercussão tem sido boa, né? As pessoas têm tido muita receptividade, tanto ao nosso discurso, quanto a conhecer novos candidatos, ao nome do Ganime também. Então, assim, estão deixando a gente sonhar aí com o nosso governador e acho que a campanha está indo bem também, né? Todo mundo que fica sabendo, pelo menos comemora. Tem quanto eu acho que dessa história toda, a única parte que não foi tão positiva foi você não estar na campanha diretamente, né, lá junto com o Ganime, mas isso é, de qualquer forma, você É sendo eleito verdade. vai ser uma mão Mas na vou te roda. dizer que, assim, parte do sentimento de culpa ali que me fez decidir me candidatar foi justamente porque, poxa, ele está assumindo aí um desafio que é o maior desafio que a gente podia ter, né? O estado do Rio de Janeiro está precisando muito e ele vem aí para governador e com chance de ganhar. E com isso a gente começa a pensar, né? Como é que a gente vai fazer, começar do zero de novo ali na Alerj, quando a gente começou em 2019, trocando pneu com o carro andando e com o governador eleito agora, né? E com uma galera pesada por perto. Gente que já está ali dentro há muito tempo. Então a gente precisaria ter alguém com experiência para poder saber como caminhar com os projetos, como fazer as coisas de forma que caminhasse de fato, né? E que apoiasse o governador, porque eu sei que é uma tarefa bem difícil. É verdade, é verdade. Você tá com o Ganime há quanto tempo, Yara? Olha, eu entrei no processo seletivo com ele, né, lá em 2017, quando ele veio, ele fez uma reunião com os amigos, falou, olha, eu voltei porque estou querendo vir a deputado federal, vou me inscrever aqui no processo seletivo do Partido Novo, quando vocês acham que a gente começa? E aí a gente decidiu que já estava atrasado, 2017 já era para ele pelo menos conhecer as pessoas do partido, né, saber começar, e a gente começou a fazer muito evento, participar de todos os eventos do partido para que ele tivesse
conhecimento também, mais gente dentro da nossa bolha, para que depois, durante a campanha, a gente pudesse sair um pouco da bolha e conquistar novos eleitores, né? E a gente Você tinha está essa visão de que o Novo ia eleger pelo menos um e saiu trabalhando ali para construir isso, como se fosse um projeto, né? Ninguém ali nunca tinha trabalhado com política. então A você está gente com ele desde tratou o comecinho. desde o comecinho. A gente começou a tratar como se fosse um projeto, porque tinham vários que eram engenheiros ali naquele grupo de amigos. E aí a gente criou ali uma campanha. Bom, vamos ver, né? A gente tem que vender o Ganime. E a partir dali a gente começou a construir a nossa estratégia. Foi muito legal, deu certo, né? Ele teve voto aí em 100% dos municípios do Rio de Janeiro, pelo menos um voto em cada município. E em alguns municípios, como Barra Mansa e como outros que a gente visitou porque tinha diretório, diretório não, mas tinha um núcleo, tinha um líder local, Tiveram aqui a em gente 2018, eu me conseguiu lembro. um pouco mais aí de votos. Foi bem legal, foi uma campanha muito bonita. Eu estou tentando repetir isso, né? Assim, comecei um pouco mais atrasada do que ele, porque eu decidi em março, entrei ali no último dia do processo seletivo, meio que no impulso, porque concluí que a gente realmente precisava de alguém com meu perfil, que a gente precisava reforçar a nossa nominata, ter mais gente participando, trazer mais votos aí para o Novo. E tô correndo atrás. Acho que estou fazendo uma campanha bonita também, estou correndo em bastante municípios, estou panfletando bastante todo dia, fiz parceria com vários federais, cada um com o seu nicho, cada um com um grupo diferente. Estou mais próxima da Deviane Garcia, que é lá de Friburgo, até porque fiz faculdade em Friburgo. Então, criei o grupo do Novo, na verdade, em Friburgo lá. Quando a gente estava em 2017, eu ainda estava fazendo faculdade lá. Foi a minha segunda. A Deviane foi R30, não foi de novo lá em Friburgo. Rafael travou para mim, agora Travou, você travou, voltou, voltou. voltou. Tinha dado... Eu Voltamos, acho que você fez voltamos. alguma pergunta, mas eu não ouvi, porque travou aqui A para mim. Deviane, eu tive com a Deviane ontem, aqui na live. Ah, legal. Ontem. Eu vi aqui a propaganda, só que estava correndo por aqui, falei, poxa, não vou nem conseguir assistir a Dave. Ela estava contando para mim, ela foi 30 do Novo lá em Friburgo, né? E aí travou de novo. Vamos ver se voltou. Voltou. Ela foi R30 do Novo em Nova Friburgo. Isso. Ah, e é interessante a história de Friburgo, né? Porque em 2017 eu estava fazendo faculdade lá. Aham. Faculdade à distância, mas com provas presenciais e sempre que a gente precisasse tirar dúvidas, a gente poderia ir lá, porque tinham os tutores e tudo. Então fui bastante a Friburgo durante 4 anos, foi minha segunda graduação. E aí no último ano, já era esse ano em que o Ganime estava no processo seletivo. E mesmo no processo seletivo, o pessoal já começa a falar com as pessoas, né? Porque fica sabendo que está no processo seletivo e tal. E um menino lá de Friburgo entrou em contato com o Ganime e falou assim: Ah, você não está indo para Friburgo? Conversa com esse menino, né? Porque de repente lá para frente ele pode ser um voluntário nosso e tudo. Aí fui lá, encontrei com o Leonardo na época. Ele até hoje ele está estudando em Juiz de Fora, não está nem lá em Friburgo mais. E aí tomei um café com ele, a gente conversou sobre o novo, sobre campanha, sobre um monte de coisa que viria para frente, né? Aí resolvemos criar um grupo de WhatsApp. Aí tinha um grupo de WhatsApp, eu, ele e alguns colegas da faculdade. E aí nisso, o grupo de WhatsApp era ali, né? Tinha, sei lá, 3, 4 pessoas, não tinha muito mais que isso, não. Até porque eu fazia faculdade de letras e quase todo mundo tende mais a ser de esquerda, né? Até hoje, sei lá, tem uns 4, 5 colegas que estão apoiando de fato porque acreditam na nossa ideologia e não porque é a Yara. E aí, com isso, criei o grupo. Aí, um pouco depois, o Leandro, que até hoje está próximo, está inclusive na campanha da Deviane,
ele entrou em contato comigo e falou: olha, a gente tem aqui um grupo no Facebook que é do Novo de Friburgo, mas que são os apoiadores, assim, a gente não tem ainda um núcleo, mas tem um rapaz que está liderando, que é o Luiz Eduardo e tal. Aí fui conversar com ele também, aí ele falou: não, você já tem um grupo de WhatsApp? Ah, então vamos juntar todo mundo nesse grupo de WhatsApp. Aí ele foi, chamou as pessoas que estavam no Facebook para esse grupo, e a gente acabou criando ali um grupo de Friburgo, que era o grupo nossa. Hoje em dia esse grupo é o grupo do Novo em Friburgo. Deixou de ser o meu grupinho ali de gente que apoia o Novo e passou a ser o grupo do Novo em Friburgo. Nosso primeiro dia de campanha, a gente fez um evento lá, que foi o primeiro evento de Friburgo. Então, assim, é muito legal ver um município crescendo, né, e sabendo que a gente participou ali da construção disso. Isso é muito E legal. posso dizer que lá em 2018 a gente viu muitos municípios crescerem, né? A gente viu a primeira reunião de quase todos os núcleos que a gente tem hoje. É muito legal ver como a gente consegue ter mais gente, ter mais lugares, né? Isso é muito bom. Barra Mansa, a história foi bem parecida. Foi de 2017 para 2018 também. Volta Redonda também. A gente tinha um R30 antigo aqui, que era o Frederico Caetano, que foi quem começou esse movimento. Ele e o Silas em Resende, né, começaram esse movimento. Uhum. Barra Mansa ficou muitos anos no limbo e a gente conseguiu agregar. Hoje o Silas ainda Mas está em em Resende. 2018 vocês tinham um candidato de Barra Mansa, não tinham? Pessoal Um capaz. estadual? É, exatamente. Então, no dia que vocês vieram aqui em Barra Mansa, ele falou com vocês. A gente foi numa associação que tinha aqui, eu apresentei vocês, foi isso mesmo. Olha que coisa, hein? Verdade. 4 anos já se foram. Pois é. Eu não imaginava que eu estaria aqui, não, porque eu disse pro Ganime que eu não ia nem participar do mandato, porque estava feliz dando aula, ia continuar, tinha mudado de carreira, tava bem. E Isso. aí quando ele foi eleito, ele falou assim: poxa, a gente viu tanta coisa na campanha, agora que a gente de fato pode fazer alguma coisa, você não vem comigo? Aí sabe como é o Ganime, né? É muito difícil dizer não para ele. Muito difícil. É muito difícil ter argumento contra ele, porque você vai falando as coisas e ele vai minando. Ele fala: não, isso não, por isso. Isso também não, por isso. E aí você, tá bom, tudo bem, vamos junto. Yara, fala um pouquinho para mim da sua experiência em Brasília. Você viu os meandros do poder, né? Você esteve por dentro lá. Eu vi que você tem um bom relacionamento com vários deputados federais. Você conhece nossa bancada lá a fundo, pessoalmente. Fala um Ah, pouquinho com da experiência certeza. da Brasília. Ah, a nossa bancada é maravilhosa, né? Então não é muito difícil a gente ter um bom relacionamento com eles. Nós unimos força muitas vezes, né? Porque são 8, são poucos, mas fazem muita coisa. Então a gente sempre trabalhou muito em equipe com as equipes dos outros gabinetes também, com a liderança principalmente. O gabinete da liderança ajuda muito, porque é um gabinete um pouco maior e que dá uma estrutura para a gente poder analisar as pautas de forma mais técnica, né, ter pessoas especializadas em cada assunto. Então isso ajuda muito a gente. E eu sempre trabalhei muito em parceria com eles, porque a gente tinha os temas que eram importantes, tanto para o país quanto para trazer mais investimento, mais coisas para o Rio de Janeiro, e que a gente considerava que era fundamental de serem aprovados, ou em alguns casos de serem vetados, né, da gente conseguir que eles fossem rejeitados. E o meu trabalho era muito, muito relacionado a isso, porque como eu trabalhava junto ali com as instituições, né, a parte de relações institucionais do gabinete, é basicamente conversar muito com muita gente. E essa parte do diálogo era fundamental, tanto para entender as pautas, porque não dá para dizer, o deputado vota de tudo, né, de fósforo a foguete, e tem que saber de tudo. Só que nenhuma pessoa é capaz de saber sobre todos os assuntos. Então a gente depende muito de, em cada ponto, perguntar como é que é o impacto daquilo para o setor, entender diversas visões, né, diversos setores, não só aquele que é de fato o setor que vai ser beneficiado, mas também todos os outros que vão ser impactados. E a gente sempre construiu muito uma visão técnica. E para isso eu precisava estar sempre em contato com todo mundo que tinha a ver com as pautas. E por outro lado, depois de um tempo, quando a gente pegou ali a lei do gás, a gente descobriu que a gente também podia fazer as pautas caminharem com esses contatos. Aquelas que fossem E aí era estratégicas.
importantes. Exato, unir forças, fazer uma estratégia ali por trás dos projetos para que a gente conseguisse fazer com que aqueles que a gente achava importantes caminhassem de fato. Então, existem as formas escusas, claro, graças a Deus nunca passou nem como opção assim, para a gente, nem ninguém oferecendo nada, né? Não tivemos esse desprazer. Mas, por outro lado, qual é a outra coisa que deputado gosta? É visibilidade, é voto. Então, a gente fazia as pautas ficarem interessantes para eles. A gente começava a construir conversando com as associações, entendendo os pontos de vista, construindo um texto que fosse consensual para todo mundo. Geralmente não era o melhor texto para ninguém, mas era o texto que era mais legal para todo mundo. E aí, no fim das contas, a gente dizia assim, olha, chegamos a esse texto aqui, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer para esse texto andar? Aí as associações todas faziam ou um evento ou uma carta dizendo que, olha, a gente apoia esse texto aqui, esse aqui é o melhor texto, a gente vai seguir com ele. E com isso a gente começava a trabalhar. E aí elas faziam essa carta, né, e mandavam para todos os deputados. Aí os deputados já começam a olhar com mais responsabilidade, né? Eles olham assim, olha, tem várias associações aqui, essas associações representam milhares de pessoas, então já tem aqui umas milhares de pessoas que vão gostar se a gente apoiar essa pauta. Aí, passada essa fase, era seminário em uma associação, seminário em outra, um artigo escrito sobre determinado tema. E aí, com isso, eles iam dizendo, poxa, o Ganime está ganhando visibilidade porque está apoiando esse tema, né? Ele está sendo convidado para falar em congresso, está sendo convidado para falar na XP, está sendo convidado para falar na Abrace, na Abracel, qualquer outra instituição que defenda o tema. E está ganhando notoriedade. Poxa, a Firjan falou que esse tema vai trazer um monte de investimento aqui para o Brasil. E aí a gente ia criando esse caminho. E aí eles se juntam e vão. Aí a gente faz evento em frente parlamentar, frente parlamentar é basicamente uma boa ferramenta, porque a gente reúne todos os parlamentares para falar de temas relacionados àquele tema global que tem na frente, né? Então, por exemplo, no caso da lei do gás, a gente teve muito apoio aí da frente parlamentar do petróleo e energias renováveis, então foi muito legal. A gente tinha ali o IBP, tinha um monte de gente fazendo juntando para a gente construir a lei do gás. E foi o nosso primeiro grande resultado assim na área institucional, porque de fato a gente conseguiu a lei exatamente com o texto e que era o texto que a gente gostaria de aprovar. E ela foi sancionada exatamente com o mesmo texto que a gente construiu na comissão. Então esse foi assim um dos nossos maiores resultados, né? Vocês tiveram muitas vitórias importantes. Eu sei que você Com participou certeza. ativamente, grande parte delas. Mas uma das coisas que eu falei para o Paulo quando ele esteve aqui em Barra Mansa que me encheu de orgulho foi a questão de limitar o mandato tentar, né? Aquele projeto de lei para tentar limitar o mandato dos ministros do STF. Isso eu Do achei fantástico. STF. A Um gente monte de gente coletou muita assinatura para aquela PEC. 12 anos é muito, aí o outro falava que tinha que ser 8, o outro falava que era 6. E a gente conversou esse dia que ele teve aqui em Barra Mansa e ele falou, gente, o importante é abrir discussão. E é verdade, até então ninguém teve peito para bater de frente com eles, né? Uhum. E a gente sabe como o STF pode ser prejudicial para o país e como é importante a gente começar, já que isso deveria ter partido até do Senado, né, que é quem originalmente tem a função de fiscalizar o STF, mas a gente sabe que não fiscaliza porque eles também são fiscalizados pelo STF, um não fiscaliza o outro e fica aquela conversa de quadrilho, É um né? infinito, né? Ele infinito e ninguém exerce a função que deve ser feita. Então, eu achei muito bacana isso. Espero muito que esse assunto continue andando, né? Não só em questão de Era um limitação, dos mas a questão temas aí de que eu tinha de limitação dos missão aí privilégios, de fazer caminhar. que são uma coisa bizarra demais, né? A gente saber como é a vida deles. Os caras levam uma vida nababesca às nossas custas e canetam um assunto que não é da responsabilidade deles. Onde eles têm interesse pessoal, eles se ingerem, onde eles não têm, eles sistema que se lasque.
enfim, é importante ter essa visão e Mas você tem. cutucar essa ferida. Eu achei muito importante. Só pode cutucar essa ferida quem não tem rabo preso, né? Porque a gente sabe que se Uhum, tiver rabo preso, você cutucar o STF é assinar uma sua sentença. exatamente. Não, é engraçado que a gente estava em Caxias ainda há pouco e um senhor estava falando justamente sobre isso, né? Mas ninguém quer falar do STF, porque o STF vem aqui e vai em cima de quem fala mal deles. Olha, aqui todos nós podemos falar qualquer coisa, porque aqui ninguém tem telhado de vidro, então o STF pode vir à vontade. Não tem nenhum problema, né, na vida aí do Ganime, né, nos nossos. Então, é mais fácil pra gente. A gente consegue ter mais, como é que Ninguém fala? tem Mais independência, com certeza. esqueleto no armário, né, que vai aparecer. E eu acho que é isso que assusta tanto a política tradicional, né, a velha política. É o fato que vocês, né, os candidatos do Novo, têm um discurso muito alinhado, né, muito coerente, e quando vocês chegam lá, quando ocupam os cargos públicos, vocês executam exatamente aquele planejamento estratégico que foi feito durante a campanha. Não tem desvio, não tem modificação na pauta, nada disso. E é isso que assusta tanto, porque sabe que a gente fala, mas a gente chega lá e faz, né? Exatamente. Isso, como todos os outros fizeram também. Fala para mim um pouquinho da economia do gabinete do Paulo, como é que vocês atingiram esses números tão expressivos? Como é que faz esse milagre? Ué, É milagre ou é muito possível? suor, sangue, suor e lágrimas, mas é uma equipe menor, né, mais coesa. É claro que, assim, eu particularmente acho que a gente poderia ter mais, pelo menos um ou dois ali trabalhando junto, porque de fato tem muito trabalho para ser feito. Às vezes as pessoas dizem assim, quando ele publica a economia, às vezes as pessoas dizem assim, não tinha que ter assessor nenhum. Mas, gente, não tem como um deputado trabalhar sem assessor nenhum. É muita coisa, é muito lugar para estar, é muita coisa para analisar, é muita reunião para fazer. Então, assim, realmente é um trabalho árduo. Ainda mais quando você faz direito. Porque quando você faz mal feito, é o cara que só vai lá e vota com o partido, né, nem quer saber qual é a pauta, o que está Não precisaria acontecendo. de assessor. Beleza, ele não precisa de assessor nenhum. Agora, a gente que trabalha a fundo, que quer saber o que está acontecendo, como é a melhor forma de votar, quais são os impactos, todas essas coisas, a gente realmente precisa ter uma quantidade um pouco maior de assessores, mas ainda assim muito menor do que qualquer outro gabinete, né? Vocês É, estavam em de quantos fato, lá? 25. A gente poderia ter 25 assessores. Na média, nós sempre tivemos em torno de 8. Teve algum momento que chegou a 9, teve algum momento que foram 7, porque saiu alguém, né? Ou em algum momento foram 9 para fazer a troca de alguém que estava saindo, mas na média geralmente eram 8. Você sabe de cabeça qual foi a economia durante esses anos de mandato? Olha, com certeza em junho já estava acima de 5 milhões. Eu confesso que eu não sei em quanto está agora. É, Mas isso é até junho eu lembro que era acima de 5 milhões. Se todos os deputados fizessem, já eram 2 bilhões e meio aí só de economia dos 513. Você vê, você falou em 2 bilhões, né? Que coisa interessante. Apesar de ser um número expressivo, não chega nem perto do fundão eleitoral de 5 bilhões, Yara. Como é que Não, isso é pode? uma vergonha, né? As pessoas às vezes perguntam na rua assim, mas enquanto tem o fundo, não era melhor vocês usarem? Eu disse assim, olha, eu ia ter vergonha de usar, porque, pensa bem, são 5 bilhões. 5 bilhões foram em 4 anos, gastaram 5 bilhões no total em saneamento básico. E a gente ainda não tem saneamento básico no estado do Rio, né? A gente tem aí, sei lá, 50% do território com saneamento. Mesmo assim, 50% de cada município. Tem município que tem menos, tem município que tem mais, uma média mais ou menos. Se eu não me engano, são 57% do território que não tem saneamento básico. Então, pô, é mais da metade do Rio de Janeiro sem saneamento. E aí a gente pega esse dinheiro, que é o total do que foi gasto em 4 anos para saneamento, em vez de dizer assim, vamos fazer aqui uma força-tarefa, vamos pegar esse valor e gastar aqui em um ano para fazer saneamento e ver se a gente melhora assim, pelo menos mais, sei lá, 20% dos municípios do território vai ter saneamento básico. Não, em vez disso a gente pega 5 bilhões e diz assim, ó, em 45 dias vocês podem gastar à vontade aí em campanha. Bem, é difícil fazer campanha sem dinheiro público? É.
Não vamos negar que não é, né? Ainda mais quando a gente está aí lutando contra o sistema que tem dinheiro, dinheiro, dinheiro a rodo, bandeira por todos os lugares, panfleteiro em todas as estações, todo lugar que a gente vai. Às vezes a gente se sente até num corredor polonês, assim, de gente panfletando. E a gente lá panfletando, não, sou eu mesma aqui, ó, sou eu a candidata. E faz diferença, tá? As pessoas ouvem muito mais quando a gente chega do que aquele pessoal que está ali distribuindo panfleto a esmo, né? O importante é quando você for fazer a abordagem, você explicar para ele que quando você entregar um panfleto para ele, esse panfleto que você está entregando não foi pago por ele, né? Os outros todos que deu na rua foram pagos por ele. Agora o seu não, o seu foi pago por você, pelos seus apoiadores. Falo muito isso, falo muito isso. Inclusive, assim, a gente abre muitas portas dizendo, olha, gente, por favor, entra lá na rede social, curte a gente. Inclusive, quem tiver aqui, ó, já clica aqui nessa setinha aqui em cima e me segue lá, por favor. Segue, Ensina me seguir já. Porque a gente depende muito de cada um, né? De cada curtida. E às vezes as pessoas dizem assim, às vezes a gente está com vários candidatos, né? Aí todo mundo entrega o panfleto. Aí eu quero dizer assim, mas quem eu sigo? Eu digo assim, segue todo mundo, gente. Porque aqui no Novo, qualquer candidato que você escolher vai ser infinitamente melhor do que qualquer outro candidato. Então, ó, segue todo mundo, olha as pautas, e aí com base no que você vir nas pautas, aí você escolhe em quem vai votar. Se você não conseguir escolher, faz campanha para todo mundo, e aí chega no final, você joga pro alto assim, ó, pega um número e vota. Que tá tudo certo. O importante é que a gente consiga tirar aquele pessoal que tá lá e colocar gente boa, gente que tá bem intencionada e que tá vindo aí para mudar um pouco o nosso Rio de Janeiro. Quando você E fala aí as isso, pessoas acham isso incrível, né? Às vezes eles vêm assim, tem 2, 3 candidatos a estadual, aí a gente tá assim, não, ó, mas se quiser votar nele, ele é ótimo, eu gosto muito dele, não sei o que, o outro, não, mas ela, pô, ela é maravilhosa, não sei o que. Aí você fica assim, gente, quando que você vê isso em outro partido, né? eu falo que no Novo você vê dobradinha de federal com federal, estadual com estadual, né? Coisa que você não vê nos outros. Você vê dobradinha Exato. Às vezes a porque gente faz não tem collab. luta. Pô, eu fiz collab aqui com o Bruno Borges. Bruno Borges é deputado, candidato a deputado estadual lá de Itaocara. Aí o Bruno, poxa, mas é. Aí eu falei, Bruno, ó, vamos junto, né? Porque, primeiro, o Itaocara tá lá longe. É importante a gente ter também representatividade de quem consegue trazer as pautas aqui, né? Ele foi meu voluntário, nosso voluntário no mandato, né? Ainda é do Juntos, a Deviane também é do Juntos. Assim, tem muita gente que já tem aí essa experiência de trabalhar no mandato de alguma forma, mesmo que seja voluntariamente. Isso é muito legal e a gente precisa de todo mundo junto, até porque a gente faz campanha barata, não dá pra gente ficar rodando 6 horas para fazer campanha lá no Noroeste todo dia, dá para você ir uma vez, prestigiar lá um evento do colega? Dá, com certeza, mas além de tudo tem um custo, né? Tem o custo da gasolina, tem o custo de um ônibus, tem um custo de um BlaBlaCar. Essa semana aí já fui para Maricá num BlaBlaCar. Na outra semana fui de ônibus, eu e o menino que faz minha rede social. Saímos daqui da rodoviária às 6 horas da manhã. Mas é isso, a gente vai construindo e vai fazendo uma campanha com o que é possível e vai chegando até os lugares. A campanha. Vai de carona com outro candidato, por exemplo, fui de carona com a TAB para Campos, para Itaocara, para Itaperuna, para Macaé. É o padrão, né? Um vai apoiando o outro. A gente vê, até o Ganime, quando ele já era deputado federal, a gente cansou de ver ele andando de carona aí para cima e para baixo, né? Podendo ter em tese carro oficial à disposição, mas a gente Exato. não faz uso disso, né? Você fala que bobeira, não sei o que, não é bobeira, isso é princípio. Quando você abre a porteira para certas coisas, passam todo o outro espectro de coisas que a gente não quer que passe, né? Então, certo, ainda que o certo dê errado no final, mas a gente faz o certo. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Uma das bandeiras sua é educação, né? O que você tá bolando aí para melhorar a educação? Então, eu acho que a gente primeiro não vai reinventar a roda, né? Então, algumas coisas que a gente precisa ter na educação, para começar a fiscalizar
entender quais são os problemas. Não é nem aquele fiscalizar de chegar lá para enfiar o dedo na ferida, mas é um fiscalizar para entender assim, qual é o problema. A gente pegar ali as escolas que estão nas piores notas, para entender o que elas estão fazendo, por que elas não estão conseguindo. Será que é porque elas estão numa área de conflito, né? Porque a gente tem áreas de conflito aqui no estado. Será que é porque falta luz na escola? Poxa, a gente viu aí agora na pandemia que tem escola que tem nem banheiro, né? Então é bem complicado você dizer que a escola está ruim só porque tem maus professores, não, vamos ver quais são os problemas. Será que os professores não estão precisando também de ferramentas para a aula? Será que é porque... E aí a minha ideia é trazer para cá algumas coisas que já acontecem em outros estados. Então, por exemplo, a Laura Serrano, lá em Minas, nossa deputada estadual maravilhosa, ela tem um projeto que chama a Corrida do Saber. É um projeto que ela fala, nossa, é um projeto que ela tem todo um carinho, né? Mas tem as emendas, que são emendas parlamentares, como a gente tem em Brasília. Aqui no Rio também tem, elas não são obrigatórias como são as de Brasília, mas dá para a gente trabalhar com isso, pelo menos que quando formos indicar, vamos indicar as escolas que estão ali dentro dessa espécie de gincana, que é a Corrida do Saber. Não é exatamente uma gincana no sentido de que a gente faça alguma coisa, mas as escolas que têm maior percentual de melhora de uma nota para outra no IDEB, elas ficam à frente e, por meritocracia, elas ganham a chance ali de serem indicadas para essa verba de emenda parlamentar. A gente é contra emendas parlamentares, porque a gente entende que o Estado e os municípios deveriam ser responsáveis por alocar esse dinheiro, mas enquanto elas existirem, que a gente tenha formas técnicas de trabalhar. E aí eu pensei no seguinte também, pegar essas escolas que mais progrediram e pegar as escolas que menos progrediram, ou até que regrediram de uma nota para outra, e aí fazer, não uma comparação, olha só como esse aqui está melhor, não, mas saber por que essas aqui progrediram, o que elas fizeram que deu certo, e por que essas aqui não tiveram o mesmo resultado, o que elas estão precisando, o que aconteceu aqui que não deu certo. É uma questão da gestão, ou é uma questão de alguma infraestrutura que não tem, e aí realmente fica difícil para a escola evoluir, e aí com isso a gente vai trabalhando cada pauta. Eu sei que eu não vou conseguir visitar todas as escolas, porque são quase 2.000 escolas no estado inteiro, já é difícil visitar todos os 92 municípios, eu sei porque fiz esse planejamento para que o Paulo conseguisse chegar lá, então sei que o quanto é difícil colocar tudo que a gente precisa saber, mas até onde a gente puder visitar pelo menos um bom percentual aí das melhores e das piores, para comparar, para usar como benchmarking, para ajudar, acho que é fundamental. Bacana. E ainda em relação à educação, o que você acha que é a função do Estado? Educação básica ou educação? Com certeza a educação básica. A gente, infelizmente, aqui no estadual, não tem tanto acesso à educação básica inicial, né, nos anos iniciais. Mas, por outro lado, a gente engasguei aqui, peraí. A gente consegue trabalhar ali no ensino profissionalizante, a gente consegue dar um pouco mais de liberdade também para os pais. Eu acho que tem alguns pontos que a gente precisa tratar dentro desse tema, de sempre tentar dar mais liberdade para a família escolher. Escolher a metodologia de ensino, escolher a localidade em que o aluno vai estudar, escolher... tem uma série de pontos aí que a gente pode colocar nessa lista, e isso faz muita diferença. Por exemplo, tem alguns projetos que estão dentro do que eu gostaria de ver aprovados, mas eu não vou me limitar a eles. Eu coloquei como compromisso sempre votar a favor da liberdade de escolha nas questões educacionais, né? E aí, com isso, isso inclui, se a gente for votar voucher na educação, poxa, vamos juntos, porque isso tanto aumenta ali a possibilidade de vagas, que muitas vezes é uma das dificuldades, às vezes, de alguns pais, de conseguir vaga exatamente naquela localidade em que ela gostaria que o filho estudasse, seja porque é mais perto do trabalho, seja porque é mais perto de casa.
e ter essa liberdade de dizer onde ou qual metodologia de ensino eu quero para os meus filhos. Tem a questão aí de homeschooling, que a gente está começando a regulamentar em esfera federal e que em breve a gente também vai precisar regulamentar com certeza na esfera estadual. Então tem muitas coisas que a gente vai precisar regulamentar para ir nesse sentido de dar liberdade para os pais escolherem o que eles querem para os filhos, né? Tem alguns temas que às vezes são polêmicos, mas aqui dentro do liberalismo, né, essa questão de dar mais liberdade já é um grande passo, porque tem muita coisa que o Estado define, vai ser assim que vai ser a metodologia e acabou. Não, a gente tem que ter ali uma base de qual é o conteúdo que o aluno tem que ter ao final desse ciclo. É isso? Então, poxa, como é que ele vai chegar lá? Poxa, se ele chegar lá com esse conteúdo, ótimo, porque hoje ele não está chegando, ele chega ao final aí do ensino médio sem saber ler direito, ou lendo, mas sem interpretar. Então, tudo isso faz muita diferença no mercado de trabalho. Tanto que hoje as empresas reclamam que elas não têm profissional qualificado. E não é uma qualificação só no sentido de universidade, etc. É uma qualificação básica, assim, de interpretação de texto, de saber lidar com as pessoas, de fazer coisas dentro de um padrão ali de qualidade, né? E a nossa educação não está entregando isso. Então, que o indivíduo precisa ir para uma universidade para ter um certificado que diz que ele é capaz de fazer aquilo. Se a gente tiver uma educação de base mais forte, mesmo que a gente atue aí principalmente na área do ensino médio e do ensino profissionalizante e do ensino técnico, que é onde o deputado estadual, no caso aqui, teria como atuar, a gente já resolve muita coisa. Por exemplo, eu não consigo fiscalizar 100% das escolas de ensino médio, mas as FATECs não são tantas assim. Dá para visitar todas. E eu tenho essa ideia de conseguir visitar todas elas para entender os problemas, porque eu me lembro que lá no início do mandato a gente conseguiu reabrir uma FATEC lá em Vassouras, justamente porque ela tinha problemas de luz. Obrigada, Ana Paula. Ana Paula é a nossa presidente do diretório lá de Petrópolis, hein, gente? Muito bom receber elogio, assim, do pessoal de dentro do partido. Mas, basicamente, o problema não era tão complicado de resolver, mas precisava colocar todo mundo junto na mesma sala, no mesmo tema, para fazer com que eles resolvessem o problema. Então, a gente conversou com a Light, a gente conversou com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, a gente conversou com a Secretaria de Obras do município, e aí no fim das contas a gente conseguiu que cada um fizesse uma coisa para que aquela escola passasse a ter luz. Basicamente era um terreno só entre a FATEC e o CIEP, e eles tinham um relógio de luz só, que não era suficiente para os dois lugares. Então caía a luz o tempo inteiro, eles não estavam conseguindo ter aula. Tinha vários laboratórios que não funcionavam, então assim, um equipamento estadual caro e que não estava funcionando porque não tinha luz. Aí basicamente precisava que o município dividisse os dois terrenos, que eram terrenos do estado, em dois e não em um só, porque a Light não poderia colocar dois relógios no mesmo terreno. Aí, para isso, a Light também precisava que eles colocassem um muro. Aí a gente teve que voltar lá e negociar. Olha, muro de concreto, a Secretaria de Obras não tem dinheiro para fazer. Pode ser uma grade, que a gente tem uma grade aqui sobrando, e a grade daria para a gente colocar. Aí volta lá na Light, volta lá no município, na outra secretaria, que vai definir ali o plano diretor, quais são os terrenos que existem. Aí a gente voltou lá, conversou com mais alguns. Não, pode ser a grade. Aí a Secretaria de Obras colocou a grade. Aí a outra secretaria dividiu os dois terrenos, que aí já era com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado. Porque como o terreno era deles, eles é que tinham que separar. Aí, conseguiram separar. Aí volta na Light. Ó, Light, agora são dois terrenos. Aí eles colocaram o relógio. E assim, no segundo semestre de 2019, as aulas voltaram àquela FATEC. Bem, depois teve pandemia e tudo, a gente não sabe tão bem. Mas se a gente tiver outros problemas parecidos com esse, até em Resende a gente sabe que tem também aí perto uma FATEC que está numa situação parecida, só que aí a questão dela
é porque o Estado não pagou a conta de luz, e aí está nessa disputa ali com a Enel, então eles continuam sem luz, o terreno fechado, o prédio fechado. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode resolver, principalmente se a gente tiver o nosso governador lá, de forma muito mais fácil, né? A gente identifica os problemas, leva para eles assim, ó, para resolver esse aqui é assim. Tendo o nosso governador eleito, pô, fantástico. Se não for o nosso governador eleito, vai dar um pouco mais de trabalho, mas também dá para fazer. A gente está tendo uma oportunidade ímpar, né? Aqui no Rio com Ganime, São Paulo com Poit, a gente está tendo uma oportunidade de repetir o sucesso de Minas Gerais, né? Pois é. E eu acho que o Carioca ele merece isso. Apesar da gente não saber votar, mas a gente merece ter um governador bom, um Não, governador mas a gente vai aprender a votar nessa eleição. Não é possível. A gente sai na rua, as pessoas falam com o Ganime, poxa, que legal, tô gostando de te ver nos debates, poxa, você é maravilhoso, diferente, a gente tem que eleger alguém diferente, a gente tem que sair desse ciclo. Não é possível. Eu olho para a pesquisa e digo assim, essa pesquisa ainda não está refletindo o que eu estou vendo na rua. Então, as ruas realmente estão muito acolhedoras. E não vou dizer que não é só aqui na nossa bolha, não, tá? Porque tudo bem que aqui na Zona Sul é um reduto que tem mais gente do Novo, que conhece mais o Ganime, é fato. Agora, também é onde a gente mais tem gente da esquerda e apoiador do Freixo, não é? Quando a gente sai da nossa bolha, a gente também sai da bolha deles. Então, eu tenho rodado muito, tenho ido bastante aí para a Baixada Fluminense, para a região serrana, já fui aí ao noroeste, ao norte. Tá faltando chegar aí ao sul fluminense, eu ainda não sei como é que eu vou encaixar nesses 11 dias de campanha, porque tá complicado. Mas eu ainda tenho fé que eu vou conseguir. Precisar de alguma ajuda aí, é só me avisar. Ó, preciso de ajuda aqui de todos os apoiadores que puderem doar aí na conta de campanha, Boa. porque isso também ajuda muito. Isso já faz aí uma diferença grande. Eu ia te perguntar isso agora. Você está fazendo como? Você está recebendo Pix na conta de campanha? Está usando a vaquinha ainda ou não está mais usando a vaquinha? Olha, eu estou usando principalmente o Pix na conta de campanha, mas para quem achar mais fácil lá na vaquinha, a gente aceita a doação de todos os lugares. Mas o Pix na conta de campanha tem sido mais fácil. A dificuldade é que assim, a pessoa que vai fazer o Pix tem que ter como chave do Pix o próprio CPF. E não pode ser CNPJ, não pode ser de pessoa jurídica. Porque já aconteceu também de um apoiador transferir da conta jurídica e eu ter que devolver, porque não pode ser. A gente fala, poxa, eu sei que você teve muita boa vontade e tudo, mas a gente não pode, infelizmente, receber da conta da pessoa jurídica. Fala o endereço da sua vaquinha e o Pix da sua conta de Ó, a vaquinha é eu quero apoiar.com.br/Yara Hakim. Yara com Y, Hakim com H e com QUIM de Maria, porque aqui a gente tem nome difícil para poder ser eleito, né? É que nem Ganime, que ninguém acerta. É pré-requisito, ó, Ganime, Mitrô, Fontaine, todo mundo tem nome difícil de escrever, de falar, então eu falei, ó, já tem um nome pronto para ser eleita. Já tem nome de política do Novo já. É, isso aí. E o Pix da conta de campanha? É 47 350 200 1000 ao contrário, -38. É o CNPJ, né? 38. Isso. Uma coisa importante, pessoal, quem for doar, se puder doar na conta de campanha, a gente prefere, porque ela não paga taxa. A vaquinha tem uma taxa. Isso aí. Aquela vaquinha, mas se puder evitar, evita, doa nessa conta aqui. Depois eu vou fixar o número dela nos comentários. Tem um número de conta também, que aí faz aquela transferência identificada, né? Bota o CPF, bota o nome completo, aí tem mais umas explicações lá do que precisa fazer. Entendi. O Pix, de fato, é o mais prático, né? Se você tiver o seu Pix com o CPF e for fazer o Pix direto para o CNPJ, não precisa escrever nada, não precisa preencher formulário, na vaquinha também tem que preencher um monte de dados. E aí, quando você faz o Pix do CPF para o CNPJ, fica ótimo, porque é só o Pix já resolve tudo, porque já vem todos os dados.
Tá, se você quiser também, depois bota esses dados da conta aí embaixo para mim, que eu fixo ele. Mas eu vou até escrever aqui. Escreve. Senão, deixa a live acabar, porque eu acho que os comentários da live ela não fica. A gente tem que Pode esperar ser. o vídeo ser postado e os comentários vão ficar direto. Porque depois que a live acaba, os comentários eles somem. Deixa eu perguntar mais um ponto que eu acho muito importante. Eu sei que é uma bandeira sua, que é o desenvolvimento econômico. Porque sem o desenvolvimento econômico, Yara, a gente não consegue fazer nada, né? Se a gente não tiver dinheiro, se a gente não tiver grana, a verdade é que nenhum sonho vai sair do papel. Então fala pra gente um pouquinho dos seus projetos, dos seus planos para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. De novo, é aquela questão de também não reinventar a roda, né? É trazer algumas coisas que a gente já aprovou em esfera federal e que precisam ser ou regulamentadas aqui, que aí a gente precisa fiscalizar se está acontecendo, como, por exemplo, a própria lei do gás, ela já fez 1 ano aí de aniversário e até hoje ela ainda não foi regulamentada pela Genersa aqui no Rio. Eles estão querendo copiar uma obrigatoriedade lá de São Paulo, e aí acaba que isso dificulta, que é o seguinte, você só pode comprar o gás de um novo fornecedor se ele tiver um CNPJ aqui no Rio. O que é um absurdo, porque assim, basicamente, a maior parte das empresas já vão ser daqui do Rio. A gente está só dificultando que tenha mais gente ainda participando e que a gente possa comprar de qualquer lugar do país. É uma dificuldade aí que até o próprio setor de óleo e gás está lutando contra, né, para que a gente possa regulamentar e que possa ter empresas de qualquer lugar vendendo para qualquer lugar. E isso é um absurdo ainda não ter sido regulamentado. 1 ano de aniversário da sanção da lei, mais de 1 ano, e uma lei que pode trazer 45 bilhões de investimento para o estado do Rio de Janeiro, só em novos negócios, em novas coisas, e a Genersa demorando para fazer. Enquanto isso, a gente vê aí conselheiro da Genersa sendo preso, a gente vê uma série de escândalos, um monte de coisas que atrapalham. Então, se a gente tiver firme nessa fiscalização, mandar cobranças para lá, ficar em cima, para que eles, de fato, caminhem com essa regulamentação, já é uma coisa que vai trazer muito retorno, muita segurança jurídica para as empresas que estão vindo para cá. Algumas estão vindo mesmo assim, mas é porque elas gostam muito do Rio de Janeiro, não é porque a sede lá fica em desespero, dizendo, meu Deus, como é que eles estão entrando num lugar que eu não tenho nem a certeza de qual vai ser a legislação que vai regular isso. Então é complicado. E aí tem isso, tem lei da liberdade econômica, a gente já tem ela aprovada aqui no estado, mas ela precisa também ser aprovada nos municípios. A gente não faz isso como deputado estadual, mas a gente pode levar a cada visita a um novo município, levar e tentar conhecer ali os vereadores locais, dizer, olha, tá aqui, existe essa lei, ela vai ajudar muito, vai trazer muito negócio novo para vocês, e aí crescer um pouco os municípios também. A gente atuou muito no Ganime, fazendo com que as informações chegassem nos municípios, então eu pretendo também seguir esse exemplo e continuar aí fazendo esse tipo de trabalho, de formiguinha, de levar as informações para cada um. E o Código de Defesa do Empreendedor, que para mim é assim, uma coisa fundamental para a gente ter aqui no Rio de Janeiro. O Bruno Souza já aprovou lá em Santa Catarina, e agora eu estou querendo trazer esse exemplo para cá. Como funciona, né? O Sérgio Victor também tentou fazer. Também, né? A gente está com vários mandatários aí colocando esse projeto para andar. A gente tem o Código de Defesa do Empreendedor em trâmite lá em Brasília, que está caminhando também na esfera federal, mas tem algumas coisas que são estaduais, tem algumas coisas que são municipais, então a gente precisa aprovar em todos os lugares. Não basta a gente aprovar só na esfera federal. É uma coisa até que a gente descobriu também lá, né? A gente achava assim, poxa, aprovou a lei da liberdade econômica, agora tudo vai andar. Não. Aprovou na esfera federal, aí tem em cada estado, em cada município, tem legislações específicas, então você tem que aprovar em todas as esferas, tem que conversar com as agências para que elas mudem o grau de risco
das atividades, para que algumas sejam atividades de baixo risco, porque hoje o que as agências fizeram foi colocar tudo em alto risco, que assim continua tudo igual como estava antes. Então, tem uma série de pontos aí que a gente precisa alterar. E no Código de Defesa do Empreendedor, tem algumas coisas como, por exemplo, dar prazo para o Estado responder. O que é uma coisa simples, mas que muda tudo. Por exemplo, colocar um letreiro numa padaria. Se ela tiver alguns metros a mais, ela precisa ter uma vistoria do bombeiro. Se o bombeiro demora para vir, às vezes um empreendedor fica ali 2 anos, 3 anos, esperando a vistoria do bombeiro, pagando aluguel do espaço e não podendo ter um letreiro dizendo que ele está ali. E isso, claro, traz muito menos visibilidade, traz muito menos espaço para o cara trabalhar. E aí, se a gente coloca um prazo, olha, se até baixo risco, até 30 dias, médio risco, até 60 dias, não tiver uma resposta do Estado, não vier fazer a vistoria, está automaticamente licenciado. E aí você tem ali a liberação para que aquele empreendedor comece a trabalhar. E claro, se ele estiver descumprindo alguma norma, quando vier a vistoria, aí sim ele paga uma multa, ele conserta o que está errado, mas ele tem pelo menos a liberdade de começar a trabalhar, sempre ficar dependendo de vir alguém vistoriar para dizer assim, tá tudo ok. Eu sei que essa é uma bandeira forte de vocês e que, na verdade, eu falo que isso é tirar o Estado do cangote do trabalhador, né, do empreendedor. Exatamente. O Estado dificilmente você vê ele ajudando em algo e também, às vezes, nem é a função do Estado, né? A gente o liberal ele é meio descrente do papel do Estado. A gente acha que o Estado, primeiro, ele tem que não atrapalhar e depois fazer o que for possível ser feito, mas o primordial é que não atrapalhe. E isso daí é um exemplo, bombeiro, tem tanta coisa, secretaria de posturas, a gente vê nas prefeituras, pessoal querendo fiscalizar a luminosidade da placa, se está assim, se está assado. Pô, Ministério do Trabalho, fiscalizar se o bracinho da cadeira, se a cadeira tem bracinho, se não tem bracinho. É umas coisas que a gente fala que é surreal, a impressão que dá é que o cara tá... É impressão não, isso é quase uma certeza, né? Que ele cria dificuldade para vender facilidade depois. Então o que a gente precisa fazer é isso, tornar o Estado mais simples, mais light, menos pesado para a gente carregar esse elefante no nosso ombro e não atrapalhar quem quer produzir, quem quer gerar emprego, quem quer... Né? Quem quer gerar que a gente possa fazer todo esse benefício social que a gente pensa em fazer. Porque sem dinheiro não adianta que a gente não faz nada. Verdade. A gente está caminhando aí para quase 1 hora de live. Eu vou deixar você fazer suas considerações e falar mais um pouquinho, alguma coisa que você queira falar sobre o seu projeto e deixar sua saudação aí a todos que acompanharam a gente até agora. Claro. Estou vendo aqui que o Renato, que trabalhou com a gente, também está aqui assistindo. Vi alguns nomes passarem por aqui, de pessoas que a gente conhece, alguns que eu não conheço também, muito bom. Quem ainda não me conhece, gente, segue aqui, mesmo que você vá votar em outro candidato, segue aqui na rede social, ajuda a gente, que aqui no Novo a gente depende de cada curtida, cada compartilhamento. Às vezes você vai compartilhar um conteúdo, alguém vai dizer, poxa, essa é a candidata que eu queria votar. Às vezes ela não vai gostar de um outro candidato que você tá apoiando, mas vai gostar de mim e vem mais votos para o Novo. Então, por favor, ajuda aí, vamos construir uma grande nominata. A gente precisa ter uma bancada forte lá na LERJ. A gente vai eleger o nosso governador, Paulo Ganimi, dia 2 de outubro é 30 e 30.330 aqui para deputado estadual. Se você gostou, clica aqui e me segue. Se não gostou, vai lá, me segue também e manda a sua sugestão, a sua crítica. Diz assim, poxa, acho que você tinha que falar sobre tal assunto. Ou, de repente, olha, eu discordo de tal ponto de vista. Mas a gente conversa. Eu acho que o diálogo é fundamental. E mesmo que você não vote em mim, depois, se eu for eleita, você também vai precisar acompanhar e fiscalizar o que eu estou fazendo. Então, já começa a seguir aqui desde já. Eu criei minha rede social só em março, porque até então... eu não usava a minha rede social para falar de política, para falar do trabalho. Eu passei a construir isso, porque realmente, quando eu digo que eu não sabia que eu ia vir candidata, eu realmente não sabia que eu ia vir candidata. Senão, pelo menos a rede social tinha, no mínimo, aí 1 ano, né, para a gente construir, falar das coisas que vinha fazendo, mostrar um pouquinho do trabalho lá de Brasília. Mas está sendo uma trajetória muito legal.
apesar de eu não ter tantos seguidores assim, pô, de março até setembro já consegui chegar aí a mil e poucos seguidores, já é legal, mas a gente tem que dobrar, a gente tem que convidar mais gente, tem que clicar nesse aviãozinho aqui, mandar todo mundo seguir, acompanhar, conhecer, não só a mim, mas a todos os candidatos do Novo. Eu acho que um diferencial do que a gente tem é que a gente tem um eleitor que é muito crítico, que é muito analítico, que ele vem para perto, ele soma força, ele vira um grande divulgador e, além disso, ele também cobra, ele faz com que a gente fique ali no caminho certo, né? A gente tem que seguir exatamente a trilha do Novo, senão apanha. Às vezes a gente até segue e ainda apanha assim mesmo, mas é importante, não é ruim. É um diferencial fundamental a gente ter todo mundo fiscalizando, acompanhando, sabendo o que está fazendo, o que o político está fazendo. Eu digo muito isso quando eu estou panfletando na rua. Não é a população que tem que representar o político que tem que representar a população. Então, assim, a gente tem que estar em contato, a gente tem que saber o que o eleitor está pensando, e não só o eleitor, né? A população como um todo. Qual é o problema? O que está acontecendo nos municípios do Rio de Janeiro? O que a gente pode resolver através de uma legislação estadual? O que a gente pode ir lá fiscalizar e fazer mudar a realidade daquele local. Então, eu acho que isso tudo é fundamental aqui para a gente ter esse contato com vocês todos. O Rafael sabe aí, a gente rodou muito, continua rodando. A ideia é manter esse contato com todo mundo, principalmente aí se eu for eleita aí no dia 2 de outubro, continuar a ter as pessoas próximas e fazer o possível para resolver os problemas, né? De tempos em tempos ir aí aos municípios. Eu sei que não é fácil estar todo mês no mesmo município, certamente não vai ser, mas que pelo menos a gente consiga voltar a falta para poder ter um fato legal. A política se constrói aí na base do consenso e do diálogo. Então, eu espero poder representar vocês. E, se não for eu, que eu contribua também aí para a gente eleger outras pessoas igualmente alinhadas com os nossos valores. O Rafael está carregando aqui para mim. Eu não sei se o que eu falei foi, mas voltou, eu acho. Foi Voltou. tudo. Falhou a Ficou meio beça, travadinho, né? mas foi tudo. Deixa eu te falar uma coisa. E eu queria te dar os parabéns também pelo tempo que você passou do lado do Paulo. Eu tenho certeza da pessoa fantástica que ele é, do político capaz que o Paulo Ganimi é, mas eu também tenho certeza que você tem uma grande parcela de responsabilidade pelo trabalho brilhante que ele fez, e eu tenho certeza que você vai fazer um trabalho muito bom também dentro da Alerj. E pode contar comigo para o que você precisar, comigo, com toda a equipe do Novo aqui do Sul Fluminense. Voltou? Falhou um pouquinho aqui para mim. Obrigada, Saiu? Rafael. Tamo junto. O que Eu você acho que eu precisar, entendi a tuas mensagem. ordens. Obrigada pelo mandato aí do Ganime e com certeza para frente também. Caiu de novo. Deixa eu ver. Não sei se é o meu ou se é o seu. Para mim tá parecendo que é você. Acho que é você mesmo. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta. Carregando aqui. Yara, seu som tá voltando, mas você tá sem imagem ainda. Agora voltou. Voltou. Então é isso. Muito obrigado. Foi muito bom, muito bacana. 1 hora de live certinho. Olha lá que legal. Eu acho que deu para passar bem a sua mensagem e deixar esse voto de esperança aí pro povo carioca. Isso aí, obrigada, Rafael. Até mais, Tchau, minha gente. querida. Até mais, pessoal. Campanha.